Sabe aquelas nossas lutas internas que às vezes parecem um labirinto sem saída? Pois é. O que vamos explorar aqui é uma espécie de mapa para a gente entender esse labirinto olhando para três coisas bem específicas: nossos ídolos, as fortalezas que a gente constrói e os traumas que carregamos. Vamos começar com uma provocação. E se a ansiedade, essa coisa que tanta gente tenta calar a qualquer custo, não for um defeito? E se, na verdade, ela for uma espécie de bússola? Uma bússola que está tentando apontar para algo muito mais fundo dentro da gente? Para a gente entender por que agimos como agimos, essa estrutura nos leva direto para o coração. Pensa nele como a sala de controle da nossa vida. É lá que a mente, as emoções e a nossa vontade se encontram e juntas definem para onde a gente vai. Então, vamos lá. A nossa jornada de autodiagnóstico começa justamente aí, na ansiedade. E a proposta aqui é bem ousada, viu? Em vez de tratar a ansiedade como um problema que precisa ser eliminado, a ideia é olhar para ela como um sinal, um código que a gente precisa decifrar. A ideia central é a seguinte: a ansiedade funciona tipo um alarme. Sabe? Quando a nossa paz vai embora, esse alarme está apontando exatamente para aquilo em que a gente colocou a nossa confiança de verdade. Se alguma coisa que a gente acha essencial para a nossa felicidade ou segurança está ameaçada, pronto, o alarme dispara. Ok, então se a ansiedade é a bússola, para onde ela está apontando? A resposta é interessante. Muitas vezes ela aponta para um lugar que a gente nem imagina que existe: a fábrica de ídolos do nosso próprio coração. Essa citação traz uma metáfora muito forte: a de que o nosso coração é uma fábrica que não para de produzir ídolos. A grande questão, então, seria uma espécie de adoração no lugar errado. A gente pega coisas boas, sabe, tipo sucesso, relacionamentos, controle, e coloca essas coisas no lugar supremo da nossa vida. E olha só, a matéria-prima para essa fábrica de ídolos são esses desejos que ficam meio desordenados. São impulsos básicos que todo mundo tem, né? Por prazer, por reconhecimento, por poder. O problema é que quando eles saem do eixo, a gente acaba buscando satisfação em coisas que nunca vamos preencher de verdade. E essas perguntas aqui, inspiradas no trabalho de David Powlison, são tipo um raio-x do coração, especialmente na hora da crise. Elas forçam a gente a parar e olhar para as nossas reações para descobrir o que ou quem está de fato no controle da situação. Beleza, mas a coisa não para por aí. Um ídolo raramente fica sozinho e indefeso. Uma vez que um ídolo se instala no coração, a nossa mente, ela entra em ação para protegê-lo. Ela não fica ali parada de jeito nenhum. E essa proteção toda nos leva direto para o segundo elemento dessa nossa arquitetura interna: a fortaleza. Uma fortaleza que a nossa própria mente constrói. O que são essas fortalezas? Pensa nelas como um sistema de defesa intelectual, cheio de argumentos, racionalizações. São as muralhas mentais que a gente levanta para proteger aquilo que a gente idolatra de qualquer tipo de questionamento. E essas fortalezas podem ser gigantescas, sabe? Tipo grandes filosofias de vida. Mas também podem ser coisas bem sutis do dia a dia, aquele pensamento recorrente. Por exemplo, a crença de que eu preciso ter sucesso para ter valor. Isso é uma fortaleza clássica, defendendo o ídolo do reconhecimento. Mas aí fica a pergunta, né? O que alimenta tudo isso? Um ídolo exige a nossa devoção. Uma fortaleza precisa de justificativas. Mas de onde vem o combustível emocional, a energia que sustenta esse sistema todo? E a resposta para essa pergunta nos leva para a camada mais funda desse modelo todo. A gente está falando das feridas do passado. Estamos falando de trauma. E é importante entender que trauma aqui não é só uma memória ruim. São feridas emocionais que não foram resolvidas e que continuam ativas, sabe? Elas criam disfunções, bloqueiam a nossa vontade e acabam disparando reações totalmente desproporcionais, prendendo a gente em padrões que se repetem. E é aqui que a gente vê como tudo se encaixa perfeitamente. A dor que vem dessas feridas é muitas vezes o que faz um ídolo parecer tão necessário e o que faz uma fortaleza parecer tão justificada. No fundo, é como uma tentativa desesperada de se automedicar, de aliviar uma dor antiga que nunca foi curada. Então, chegamos num ponto crucial. Não adianta só entender esses três componentes, ídolo, fortaleza e trauma, de forma isolada. Para haver uma transformação de verdade, o caminho da mudança precisa atacar todos eles ao mesmo tempo. Olha só que exemplo claro de como esse sistema se retroalimenta. Pensa assim, um trauma de rejeição lá do passado alimenta um ídolo de aceitação.
A pessoa precisa desesperadamente ser aceita. E como ela protege esse ídolo? Com uma fortaleza de perfeccionismo, com a crença de que só serei amado se for perfeito. Viu como uma coisa se amarra na outra? É um ciclo muito poderoso. Se o problema é um sistema integrado, a solução também precisa ser. E a proposta aqui é o que a gente pode chamar de conversão tripla. Para lidar com o ídolo, uma mudança no desejo. Para derrubar a fortaleza, uma mudança na mente. E para curar o trauma, uma mudança no sentimento. É uma abordagem completa. E aqui a gente consegue ver um mapa completo. De um lado, cada componente do coração e sua disfunção. O ídolo, a fortaleza, o trauma. Do outro, a estratégia de transformação para cada um. Fica muito claro que para cada parte do problema existe um caminho específico de cura. No fim das contas, essa estrutura toda é uma lente muito poderosa para o autoexame. E ela nos deixa com uma reflexão final. Quando a gente entende os ídolos que o nosso coração deseja, as fortalezas que a nossa mente constrói e os traumas que a gente defende, aí sim podemos começar a redesenhar o mapa do nosso mundo interior. A grande questão que fica é: qual é a arquitetura que está hoje guiando a nossa vida?